uma leitura de um país que foi destruído, né, que foi invadido, que foi massacrado, que produziu genocídio da população afro-indígena, né, como um todo. Então, a história do Brasil é a história afro-indígena, é a história concebida e marcada e cunhada a partir da história indígena, né, em primeiro lugar, uma história ancestral dos povos ancestrais e originários daqui, e depois das histórias dos negros africanos, das diversas tribos e culturas africanas que vieram para cá e que foram massacradas, escravizadas historicamente, e que hoje a nação, né, o Brasil enquanto nação, a brasilidade, a constituição do Estado-nação, o Brasil tem uma dívida histórica impagável. Então, esses direitos sociais, os direitos sociais que não foram nem propostos pela sociedade branca, pelo Estado-nação, né, foram conquistados com lutas do movimento negro, com lutas do movimento indígena, né, e com muita luta, com uma dificuldade tremenda de conquista desses direitos. Então, a gente entender que falar sobre a história do Brasil e falar sobre uma antropologia brasileira é primeiro falar sobre a história indígena, a história quilombola, a história negra no país. Então, que é tentar fazer esse resgate. O que é a Constituição, o que é a promulgação e a construção do Estado-nação, enquanto a imposição de uma imagem branqueada, né, do processo de branqueamento, do processo da construção do Brasil enquanto uma nação colonizada por europeus. Né? Então, né, e aí a gente tem, ainda mais aqui no Sul, né, Sul e Sudeste, principalmente quando a gente vai para o Norte, vai para o Nordeste, é outra história, né, relativamente diferente, mas aqui em toda a cidade de interior, né, eu viajo muito de moto, estou o tempo todo viajando de moto pelo Brasil como todo, Argentina, Uruguai, eu vejo essas imagens, né, inclusive na Argentina também tem isso com os povos originários lá. Você entra nas cidades, tem a droga de uma estátua de um cara chamado do desbravador, do conquistador, do pioneiro e do diabo a quatro, assim, como o grande herói daquela cidade ou o grande herói da nação, né? Que geralmente foi um genocida, geralmente foi um assassino, né? Porque, óbvio, né, os bandeirantes, os caçadores de bugre, né, as próprias forças policiais, né, sempre desde o Império e atualmente continuam sendo. Né? Eu lembrei agora de Deleuze, né? Deleuze tem um texto chamado Sociedades de Controle, né, que ele mostra como os pequenos controles, o controle minucioso, no controle molecular, ele é feito por dentro das entranhas da própria constituição dos sujeitos e da própria constituição das relações entre os sujeitos. Então, um apagamento e uma violência, assim como também, né, tanto Foucault quanto Bourdieu vão falar, né, dessas violências simbólicas, ela não precisa ser feita de forma objetiva, né, ela não precisa ser o apagamento objetivo das pessoas, né, não precisa ser a morte das pessoas, não precisa ser a separação das famílias, como foram feitos dos indígenas e dos quilombolas, né, a destituição, né, e a morte das figuras, tanto das figuras de poder, ou das figuras ancestrais, ou dos anciãos, né, que detinham os conhecimentos, né, ou a separação de mãe e de filho, dos sistemas, do estudo, do entendimento desses sistemas de parentesco e da organização de parentesco, e da separação dessas famílias em diferentes lugares pelo Brasil, né, que foi o que foi feito. Mas como isso opera hoje? Né? Como isso está sendo operado hoje com a institucionalização e a forma como o Deleuze fala, desses controlatos produzidos pela o próprio engessamento, ou a própria forma como o Estado, a mídia e as grandes instituições que demandam a própria organização e próprio gerenciamento das políticas públicas de instituir formas de controle ao tentar fazer esse tipo de resgate simbólico, desse resgate de ancestralidade, desse processo de musealização que tanto se critica, né, que é esse engessamento, essa forma de culturalista de engessar as culturas, né, ou de tornar a burocratizar tanto a forma como
esses movimentos políticos, esses movimentos de luta têm para reconstruir essa ancestralidade, reconstruir essas lutas, que praticamente inviabiliza a própria luta. Né? Então é aquela coisa de dizer, sim, vocês podem fazer um protesto, mas vocês têm que preencher todo um formulário aqui, a gente vai ter que unir toda uma polícia aqui em torno, vocês vão ficar tão controlados dentro da sua manifestação que praticamente não é mais uma manifestação, né? Deixa de ser uma manifestação, né? Vira uma espécie, sei lá, né, de carnaval, de qualquer coisa assim. Então, assim, toda forma de controle moderno, esse controle feito pela direita atual, né, pela extrema direita atual, que é esse apagamento, essa invisibilização dessas populações historicamente massacradas, vítimas de genocídio, vítimas de exclusão, de desigualdade social, estão sendo feitos por outros mecanismos, né, ou deixar morrer, né, e que simplesmente esbarram nessas burocracias que dariam acesso a essas políticas públicas, dariam acesso aos direitos. E aí simplesmente não se tem, né? Ou se desiste, ou se resiste de outra forma. Né? É isso, né? É exatamente isso que tem sido feito, assim. Então, para você conquistar. E esse é um absurdo, né? Porque se fala tanto em dívida histórica da nação com essas populações, só que quantas centenas ainda de anos os indígenas continuam sofrendo ao tempo todo, ter que lutar, ter que pedir, né? Ter que exigir os seus direitos. Não precisava nem ter que exigir nada disso, deviam ganhar sem precisar de burocracia, sem nada. Né, porque é uma dívida histórica, justamente é uma dívida histórica, não teria que ter processo nenhum burocrático. É bem pelo contrário, né, tinham que ir lá acessar essas populações e dar tudo que eles precisam e mais um pouco. Então, são violências, né, são violências em cima de violências, já são 500 anos os indígenas sofrendo essas violências, né, bem mais, na verdade, mais de 500 anos, né, os quilombolas sofrendo todas as violências históricas da população negra,